Maranata, irmãos, que a presença de Deus seja sentida na sua vida durante todo esse dia. O nosso tema de hoje é promessas de Deus e a oração. Na Bíblia nós encontramos inúmeras promessas de Deus para nós. Está repleta, está cheia. Nós vemos na vida dos seus filhos registradas na Bíblia o cumprimento da promessa de Deus para eles. E o que eles fizeram? Eles reivindicaram estas promessas para si. Eles não focaram no problema, mas eles focaram naquilo que Deus havia prometido. Irmão, alguém disse que criou uma fórmula para as orações bem-sucedidas. E a fórmula é Mateus 7:7, Marcos 11:24 e João capítulo 11, versículo 41 e versículo 43. Então a fórmula é: peça, Mateus 7:7. Acredite, Marcos capítulo 11, versículo 24. E reivindique as promessas de Deus, agradecendo a Deus antes mesmo de receber a resposta. João 11, 41 ao versículo 40, 43. Esta é a fórmula para termos orações bem-sucedidas. Pedir, acreditar e reivindicar as promessas de Deus, agradecendo antes mesmo delas se cumprirem. E Deus então cumprirá com as suas promessas. Deus então fará aquilo que prometeu, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia fala isso em Jeremias 32:17 e Números capítulo 23 e o versículo 19. Irmãos, quando nós pedirmos com fé, como a Bíblia nos diz lá em João, 1 João capítulo 5, versículo 14 até o versículo 15, quando ali a Bíblia nos fala, né, nesse texto aqui, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando lhes pedirmos, estamos certos de que obteremos aquilo que lhes temos feito. Então Deus está prometendo aqui que se nós pedirmos, confiando, se nós tivermos fé, Deus então, irmãos, responderá às nossas orações se essas orações estão de acordo com a sua vontade. Então esta é a promessa de Deus. Então vamos nos apegar na promessa de Deus e não focar nos problemas. Não vamos olhar os problemas que estão à nossa frente, as dificuldades enormes. Você pode estar passando algum problema, você pode estar enfrentando alguma dificuldade neste momento, sua família pode estar passando por uma situação difícil. Não foque nos problemas. Se você focar nos problemas, eles se tornarão maiores ainda. Foca nas promessas divinas. Nós temos na Bíblia 2 exemplos que eu gostaria de compartilhar com você. Um deles é o exemplo de Abraão. Você sabe, irmãos, um dia Deus fez uma promessa para Abraão de que ele seria pai, mas Abraão já era um homem bastante idoso. Sara já era bastante idosa. Sabe o que foi que Abraão fez? Ele não focou no problema. Ele focou na promessa divina. E olha, nós encontramos lá em Romanos capítulo 4, versículo 19 até o versículo 21, Paulo falando o seguinte sobre este homem. Romanos capítulo 4 e o versículo 19 até o versículo 21. Olha o que Paulo diz. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Então, coisa maravilhosa, né? Abraão não ficou ali focando no problema. Eu sou velho, como é que eu vou poder ter filho? Sara também não ficou focando no problema.
eles não focaram o problema. Abraão preferiu acreditar na promessa divina e reivindicou a promessa divina. E Deus então cumpriu aquilo que lhes havia prometido. Não foque nos problemas, irmãos. Foca na promessa de Deus. Nas promessas de Deus. E a promessa de Deus é que você será vitorioso. De que esse problema que você enfrenta, de que essa situação que você está passando, é uma situação que tem solução. E a solução está nas mãos divinas. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Josafá. Josafá é um rei, irmãos, cuja história nós podemos ler, especificamente essa que eu estou falando para vocês, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá estava sendo invadida, Jerusalém estava sendo invadida por tribos dos Moabitas, tribos dos Amonitas e outros mais que vieram então para fazer guerra contra Josafá. E qual foi a atitude de Josafá diante destas ameaças? Ele estava bem preparado. Josafá havia feito uma reforma militar em Judá. Ele estava preparado para guerrear, ele tinha armamentos, ele tinha pessoas suficientes. Mas, diante dessa dificuldade, Josafá não confiou em si. Ele não foi ali em busca de resolver este problema. A primeira coisa que ele fez foi buscar a presença de Deus, como nós lemos no texto, no versículo 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar ao Senhor e proclamou então um jejum e convidou todo o povo de Judá para se reunir a ele em oração. E houve então, irmãos, um grande movimento de oração ali em Jerusalém, em Judá, e as pessoas então clamavam em reivindicação das promessas divinas e louvavam e agradeciam a Deus. O próprio Josafá, nós temos aí a sua oração sendo expressas aí neste capítulo, e a sua oração é um modelo de como nós devemos orar a Deus, reivindicando as suas promessas. E o que Deus faz? Deus, irmãos, dá um livramento para Josafá. Deus dá um livramento para Jerusalém. Jerusalém é libertada, é livre do poder dos Amonitas, dos Moabitas e de outras tribos que se reuniram para guerrear contra ele. Deus deu a vitória. E a oração deste jovem rei, é um exemplo para nós de como nós devemos orar. Irmãos, quando problemas surgirem na sua vida, não foca nos problemas, foca nas promessas que Deus tem na sua palavra. Foca naquilo que Deus prometeu. E Deus, nosso Pai Celestial, Ele vai tornar você uma pessoa vitoriosa. Que Deus te abençoe neste dia. Que quando você orar, você ore. Ore a Deus, irmãos, acreditando, reivindicando suas promessas. Peça a Deus, e Deus então, sendo de acordo com a sua vontade, responderá então às suas orações. Que Deus abençoe vocês e a mim também. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, toma-nos em tuas mãos. Na Bíblia existem inúmeras promessas que o Senhor fez para nós, os teus filhos. Então, Deus, em nome de Cristo Jesus, que quando esses problemas vierem, nós possamos focar nas tuas benditas e santas promessas, tendo a certeza de que o Senhor nos tornará vitoriosos. Abençoa cada um dos teus filhos que estão enfrentando lutas. Toma-os em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Orem hoje pedindo reavivamento na sua vida, o batismo do Espírito Santo. E ore a Deus para que você possa, quando orar a Ele, focar nas promessas e não nos problemas. Que Deus abençoe vocês.